a gente costuma dizer, né? Corpo inflamado é um corpo com possibilidades de apresentar sintomas. Ele está no caminho da doença, tá certo? Deixa eu mostrar uma coisinha aqui para vocês, tá? A gente faz a avaliação de microscopia de campo escuro. Então, aqui, ó, a gente tem a avaliação da microscopia de campo escuro. Eu estou mostrando aqui uma microscopia normal, uma microscopia que a gente considera uma microscopia boa, certo? As células estão, as hemácias, né, essas bolinhas estão separadinhas. Você tem as células de defesa, que são essas células maiorzinhas aí que você vê na lâmina, tá certo? Esse é um corpo que não está inflamado, certo? E como é um corpo que está inflamado? Um corpo que está inflamado, ele tem uma microscopia um pouco diferente. Olha essa microscopia, dá para vocês perceberem com certeza a diferença. Olha aí, ó. As hemácias estão extremamente agregadas e você tem na porção preta essas fibrinas, tá? Essas fibrinas demonstra um processo inflamatório mais intenso, um processo inflamatório assim, prestes a acontecer um fenômeno de trombo, de trombose ou embólico, tá? É um paciente que está com risco de ter um infarto, de ter um AVC, de ter uma trombose, como a gente vem falando, tá? Essa fibrina. Todos vocês, né, a maioria pelo menos, sabe que no período do Covid, quando a pessoa tinha Covid, se pedia um exame, que ficou um exame muito comum, que é o dedímero. O que o dedímero avalia? O dedímero avalia os fragmentos de fibrina no sangue. Que são a fibrina? A fibrina são essas partículas aí que na microscopia que parecem esses risquinhos, certo? Que demonstra uma tendência excessiva de coagulação, tá? Então aí você consegue ver bem e no exame laboratorial você pediria o dedímero, provavelmente essa pessoa aí teria o dedímero alterado. Porém, é muito comum a gente pegar pessoas com dedímero normal e você faz a microscopia da pessoa e você vê fibrinas na microscopia. Então, assim, ó, gente, qualquer exame laboratorial é um parâmetro, certo? É um parâmetro para te dar base, mas você vai estar lá analisando o paciente, fazendo a sua anamnese, né? Eu gosto muito de usar a microscopia de campo escuro como um processo de diagnose, é um auxílio que a gente tem para poder abordar o paciente, tá certo? Bom, outra coisa curiosa frequentemente, nós pegamos pacientes que estão já utilizando o anticoagulante e apresenta aí essa fibrina, certo? Então, isso aqui é um ponto muito bom para o profissional de saúde se ligar, certo? Porque às vezes a pessoa chega e fala assim, pô, já estou usando anticoagulante, como eu falei, ela fica com aquela falsa ideia de que está protegida, certo? Mas o que a gente tem que avaliar mesmo, gente, é se essa pessoa está inflamada ou não. E o grau da inflamação dela, se ela está com tendência de formar fibrina, trombos ou não, por conta dessa fibrina ativa na microscopia. Então, a gente vai juntando aquilo que a pessoa relata, os exames laboratoriais, né? E a microscopia de campo escuro, tá? O trombo, gente, como é que ele vai se formando aqui? Deixa eu mostrar uma figura muito bonita para vocês verem aqui, ó, tá? Você tem aí, ó, o membro inferior sendo mostrado, o membro inferior, e aí, ó, o que acontece? Vocês viram lá a diferença da microscopia? Que tem uma microscopia que as hemácias estão soltinhas, a gente poderia considerar essa primeira figura aí do vaso, e nós temos a outra figura onde as hemácias estão extremamente agregadas, que é essa segunda figura aí.
Nessas que estão extremamente agregadas, existe um processo inflamatório intenso, certo? Que aí você tem uma tendência de trombos. Mas o que o processo inflamatório faz? O processo inflamatório, ele faz isso aqui, ó. Ele faz com que haja essa formação de rede em torno das hemácias. Olha aí que interessante. As hemácias, elas são acolhidas, né? Antigamente tinha um saquinho, né, que você comprava na feira, onde as laranjas ficavam dentro, aquele saquinho amarelo. É mais ou menos isso, certo? Você tem esse saquinho de fibrinas envolvendo as hemácias. Essa fibrina, ela é ativada dentro da nossa corrente sanguínea quando nós estamos inflamados, tá certo? Então, não é para acontecer isso. Se você não tiver inflamado, a fibrina ela ocorre quando você tem uma lesão no vaso, certo? Quando você tem algo que a fibrina precisa ser ativada para conter o sangramento, para justamente formar um trombo e ali estancar o sangramento para posteriormente haver o processo de cicatrização. Mas a fibrina, essa tendência de coagulação, ela pode ocorrer inadvertidamente dentro do vaso quando nós estamos inflamados. Olha que coisa, certo? E aí, assim, por que o COVID? O COVID, ele é uma infecção que gera uma quantidade de uma proteína chamada proteína S, né? Uma partícula, proteína S, que ela é extremamente inflamatória. Essa inflamação leva a um processo, essa proteína estimula uma produção excessiva de radicais livres pelo organismo, o organismo vai entrar num processo inflamatório e aí você vai poder ter essa formação de fibrinas dentro do vaso sem haver lesão nenhuma, tá? Isso ocorre por conta desse processo inflamatório excessivo. E aí a pessoa em processo inflamatório excessivo vai formar essa rede de fibrinas, vai envolver essas hemácias que já estão agregadas e aí o trombo surge. Você consegue entender que esse trombo ele pode ocorrer em qualquer lugar do corpo, na sua orelha, no seu dedão, vamos assim, no seu joelho, no seu rim, no seu cérebro, no seu coração, nos seus vasos inferiores, nas suas pernas. Então, pode ser em qualquer lugar. Isso caracteriza a formação do trombo, tá? Então, olha, é muito importante, né? Eu vi vários pacientes meus solicitando aí, doutor, e o meu dedímero? Doutor, e o meu dedímero? Certo? Normalmente, quando a pessoa tinha a oportunidade de consultar comigo, eu pegava o sangue e colocava na microscopia, e aí a gente tem, né, na microscopia, essa formação aí de fibrina, como eu mostrei para vocês, tá? Repetindo aqui a figura, você tem lá, ó, nessa porção preta, ó, essa quantidade de fibrina que caracteriza essa tendência de formar um coágulo, de você ter um trombo, de você ter um problema circulatório ali envolvido, tá? Então, o dedímero, ele avalia os fragmentos da fibrina, os fragmentos dessa tendência de formar fibrina, que vai ser uma tendência maior de você formar trombos, tá certo? E o tratamento, gente? Vamos usar um anticoagulante, tá? Claro, o anticoagulante tem o seu efeito, é óbvio que tem, certo? Vamos pensar assim, você pega o paciente lá naquele processo agudo, que está ali, chegou com trombose, né? Está com dores, com má circulação, ou mesmo infartado, ou mesmo com AVC. O anticoagulante ele serve para você tirar o organismo daquela tendência exagerada de formar trombos, de ter esse prejuízo vascular, certo? Porém, o anticoagulante não tira a pessoa do processo inflamatório. Vocês conseguem entender isso, certo? Isso é uma das coisas mais importantes para a gente saber, tá? O fato de estar utilizando o anticoagulante não cessa a necessidade que você tem de cuidar do seu corpo, tá?
O que a gente pode fazer para diminuir essa tendência inflamatória do organismo? Primeiro, alimentação, gente. Isso aí é básico, tá? Existem muitos alimentos inflamatórios, os quais nos cercam o dia a dia. Os três principais que a gente fala é o glúten, o leite e o açúcar. Então, nós temos que pensar nisso, nós temos que incentivar as pessoas, elas estão dodói, elas estão machucadas, elas precisam fazer um processo para reverter isso, certo? E por conta desse processo é que a gente diz, olha, você tem que melhorar o seu processo alimentar. Segundo, o que leva o corpo a ter inflamação? Tóxicos, certo? Então a gente tem que ajudar a entender, a limpar esse organismo. Com o quê? Metal tóxico, agrotóxico, solvente. Gente, vocês não têm ideia o quanto que a gente é contaminado no nosso dia a dia. Vocês não têm ideia, tá? Nós somos cercados por esses processos tóxicos e a gente tem que aprender a se limpar diariamente.